Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu sou Viviana Borges, presidente da AESABESP. Começamos aqui mais um webinar da AESABESP Online, trazendo para vocês temas relevantes do saneamento do meio ambiente, conectando o setor de saneamento, os profissionais, sociedade, nesse momento em que o Brasil e o mundo enfrentam a Covid-19. Essa é uma das iniciativas da AESABESP que dá continuidade às suas atividades. Né? Com o isolamento social, nós começamos aí uma série de atividades online e neste webinar vamos falar sobre o reflexo da pandemia nas empresas e a preparação para a retomada. Aí trouxemos aqui nossos ilustres convidados. Antes de começar o webinar, 2 recados importantes. O primeiro recado é que, analisando o cenário e prezando pela saúde das pessoas, a AESABESP cancelou a FENASAM 2020, mas realizaremos o 31º Encontro Técnico em novembro. Nesta edição, aliás, batemos aí o recorde de submissão de trabalhos técnicos. Continuamos acompanhando a situação nacional e mundial, seguindo as orientações das autoridades e órgãos competentes de saúde, confiantes na melhoria do cenário. Estamos trabalhando aí para realizar um encontro técnico com a marca do nosso evento nesses 30 anos. Convidados e conteúdo de alta qualidade técnica, amplas discussões para ajudar no desenvolvimento do setor de saneamento no Brasil. Um segundo aviso, só para os profissionais aí aposentados da SABESP, acho que não só para os aposentados da SABESP, os aposentados aí do setor de saneamento, dos especialistas em saneamento, mas também, por que não, uma oportunidade aí para os mais jovens. Mais um recadinho aqui especial para os profissionais que estão se aposentando ou se aposentaram, sobre uma diferença aí aos trabalhos da AESABESP. Ao continuar como associado da AESABESP, essas pessoas que se aposentaram, além de todos os benefícios que já são conhecidos aí por todos, você também pode ser remunerado pelos serviços prestados à comunidade por meio de projetos socioambientais, consultorias, cursos, treinamentos, todos esses projetos aí no âmbito do saneamento ambiental. Então, se não sabiam, aí fiquem sabendo. Então, para saber mais detalhes, escreva aí para aesabesp@aesabesp.org.br, que alguém vai dar um alô e vai passar mais informações, maiores detalhes. Para esse webinar de hoje, recebemos aqui o Hélio Rosas, presidente da empresa Sanit e presidente da ABRAT, Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutivas. Marcelo Leite, diretor comercial de saúde da Alper. E Robert Hufnagel. Como é que é, Robert? Hufnagel, diretor do Alper Partners na Alper Consultoria em Seguros. Vamos falar um pouquinho mais dos nossos palestrantes. Desculpa, Robert, mas eu vou precisar de novo que você me ajude no seu sobrenome. É complicado, não adianta. É Hufnagel, quer dizer prego de ferradura em alemão. Isso que eu ia falar. Hufnagel. Ok. Hélio Rosas, engenheiro civil, com pós-graduação em saneamento pela Escola Politécnica da USP, possui aperfeiçoamento na área de saneamento ambiental pela Siemens, na cidade de Offenbach, na Alemanha. Presidente da empresa Sanit, fundada em 89, especializada em métodos não destrutivos. Presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Tecnologias Não Destrutivas, desde 2016. Robert Hufnagel acumulou mais de 20 anos de experiência no mercado segurador e já ocupou cargos diretivos de empresas como a Acer, Chubb, Berkeley e atualmente é diretor da Alper Partners na Alper Consultoria e Seguros. E Marcelo Leite. Marcelo possui mais de 20 anos de atuação no mercado de seguros, ocupando posições executivas de sua liderança. Extensa experiência na área comercial operacional, passando por empresas como a A1, a Sul América, a Generali e de Seguros. Boa tarde, Hélio.
Marcelo e Robert, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui online com a gente, nesse AESABESP Online. Eu gostaria de lembrar a todos que esse webinar está sendo gravado e que o vídeo vai ficar gravado, disponível no site da AESABESP para quem quiser assistir de novo ou compartilhar, lá no www.aesabesp.org.br. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat, é só clicar no ícone abaixo desse vídeo ao final da apresentação e nossos convidados responderão as questões. Mas vamos começar com assim umas apresentações, né? Para a gente falar um pouquinho, antes de entrar no assunto aqui em questão, Hélio, eu queria que você explicasse um pouquinho para todos que estão nos ouvindo o que faz a Sanit, o que é a ABRAT, o que é a STT, que eu não falei, por favor. Obrigado, Viviane, é um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação muito grande estar aqui na casa da AESABESP. Queria também cumprimentar os nossos colegas palestrantes, o Robert Hufnagel e também o Marcelo Leite, da empresa Alper. E eu gostaria de iniciar, então, explicando um pouquinho, né, a questão aí da tecnologia não destrutiva, para a gente se situar em toda a minha fala, né? A Sanit, ela começou quando eu era funcionário ainda da CETESB, tinha finalizado a minha pós-graduação na Poli e consegui uma bolsa para fazer um aperfeiçoamento técnico na Siemens, em Offenbach, na cidade de Offenbach, perto de Frankfurt. Então, eu fui, isso foi em 88, e na Alemanha eu tive o prazer de conhecer um monte de tecnologias, né? Especificamente as tecnologias não destrutivas, e que eu percebia que havia, né, no momento, que uma demanda muito grande para essas tecnologias, principalmente em grandes centros urbanos como São Paulo. E foi trouxe uma das tecnologias quando eu retornei, e foi com essa tecnologia em particular que eu abri a empresa em 89. A ABRAT é a Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutiva, que congrega associados voltados para a tecnologia não destrutiva, que aqui no Brasil nós chamamos de MND. Certo? A ABRAT ela foi fundada em 88, possui uma quantidade de sócios razoável, comparado com as outras associações, mas o mais importante é a qualidade dos sócios. Nós temos desde instaladores, prestadores de serviços, como projetistas, consultores, fabricantes e até as concessionárias contratantes, como Petrobras, Comgás e a Sabesp. Então, é uma das poucas entidades institucionais que possuem uma gama de associados bem diversificada. Eu já atuei na PEOB, já atuei no Sinduscom, e, via de regra, essas associações, sindicatos, elas são voltadas especificamente por um conjunto só de empresas, né? No caso da ABRAT, a gente tem todas as cadeias com o objetivo de promover, desenvolver o mercado de MND. A ISTT é a entidade, chama International Society of Trenchless Technology. Ela é a associação que congrega, que coordena todas as associações como a ABRAT no mundo inteiro. Somos em 28, que na América do Sul tem a ABRAT no Brasil, e uma na Colômbia. A Via da Argentina fechou por briga interna, os irmãos não se entenderam em determinado momento, e a associação fechou na Argentina. A maior é a americana, com mais de 2.000 sócios, e todo ano se promove um encontro, né, um congresso, uma feira, num continente. Nesse ano, vai ser na Malásia, que está previsto em novembro. Tá? Agora, finalizar, o que é o MND, que é importante a gente esclarecer, né? Para quem não conhece, mas todo mundo ouviu falar da cirurgia minimamente invasiva, tá certo? O MND é isso, ou seja, você pode operar o intestino, qualquer parte aí do paciente, abrindo
o corpo dele, tá certo? Ou então usando instrumentos como uma laparoscopia, com um mínimo, minimamente invasivo. Tá? Então, o MND é a mesma coisa. A única diferença é que, evidentemente, nós estamos falando de intervir numa tubulação, tá? Subterrânea, certo? Mas, via de regra, é esse o conceito, certo? O MND é método não destrutivo para você minimizar transtorno e economizar, como a gente vai explanar aqui ao longo da nossa fala. Uau. Legal, obrigada. Robert, fala um pouquinho agora. Vocês têm contatos aí com muitos setores diferentes, porque a Alper é enorme, né? Trabalha em diversos segmentos. Fala um pouquinho para a gente de você, da Alper, os segmentos que vocês atuam. Bom, Viviane, obrigado primeiro pelo convite, né? A Alper, ela está entre as 5 maiores corretoras de seguros do mercado brasileiro. Só para você ter ideia, no ano de 2019, nós tivemos um faturamento acima de 100 milhões de reais e nossa receita líquida ultrapassou 90 milhões, né? Atualmente, nós temos cerca de 480 colaboradores e a gente administra cerca de 1,5 bilhões em prêmios de seguro. A gente segura mais de 100 mil carros, junto com Marcela, a gente administra 1,1 milhões de vidas e administramos também 15 mil empresas na área de seguros. Hoje nós temos 7 escritórios físicos, somos a única corretora de seguros em nosso segmento de capital aberto e estamos no mercado de B3, que tem o maior nível de governança, isso é muito importante. E fomos a primeira corretora a estar 100% em home office em uma semana, quando começou a pandemia. Atualmente, você perguntou sobre os ramos que a gente atua, né? Nós temos o ramo de benefício, né, que aí agrega odonto e saúde, que hoje em dia representa 60% do nosso faturamento. Depois temos vida, Marcelo, se eu esquecer alguma, por favor, me lembre. Vida, previdência, patrimonial, responsabilidade civil, E&O, D&O, garantia, riscos cibernéticos, entretenimento, educacional, equipamento, construção civil, saneamento, automóvel frota, automóvel individual, agrobusiness, massificados. Ou seja, a gente atua com todos os segmentos no mercado de seguros, né? A Alper também ela tem um grande diferencial porque ela atua também, é chamado Alper Digital, com algumas startups, onde a gente acelera e dá mentoring justamente para essas empresas se alavancarem no mercado de seguros. Ok, muito legal, é enorme mesmo, né? Dá para esquecer algum segmento aí. É por isso que eu falei, Marcelo, me lembra que às vezes a gente esquece e aí a pessoa usa máscara, né? Então, já viu. E agora... Marcelo, como é que foi o início da pandemia? Como é que foi assim o Robert começou a falar e como é que foi o dia seguinte de mandar todos os funcionários ir para casa porque tinha que haver um isolamento? Eu soube que teve algum caso no escritório. Como é que foi isso? Bom, em primeiro lugar, Vivi, Hélio e Robert, muito obrigado aí pelo convite, para a gente por estar junto aí nessa pauta e discutir esses assuntos, a gente levar um pouco aí dessa mensagem para todos os associados engenheiros da Sabesp, né? Vou tirar a máscara agora, pedindo autorização de vocês, porque eu estou dentro do escritório, então por isso que eu estava de máscara. Estou numa sala isolada agora, já passei álcool em gel, já está sanitizado, já está tudo cuidado, mas eu vou tirar porque é uma das coisas que a gente está tomando muito cuidado, tá? Então, só para ficar menos doído. Pronto. Então, eu estava sorrindo com os olhos, por trás da máscara tinha um sorriso, tá? A gente agora, quando fecha aqui, tem que sorrir só por. O olho fechou, a gente está sorrindo. Vivi, foi muito... eu falo que assim, é muito diferente você estar 100% planejado para ter um excelente, um espetacular ano e do nada você é surpreendido com uma notícia de pandemia onde, na verdade, a maior preocupação são vidas, né? Eu acho que no primeiro momento a gente não tinha noção do quão isso ia ser longo, né? Talvez a grande maioria das pessoas pensaram que isso voltaria em 2, 3 semanas ou até um prazo até mais curto, mas o próprio cenário de fora de outros lugares do mundo já demonstrava que não seria assim. A gente teve, de fato, alguns casos diagnosticados, a gente
Saiu antes da notícia, a gente entrou em isolamento social antes da determinação pelo governo, pelos órgãos governamentais do nosso de São Paulo. Então a gente tomou a decisão numa quarta-feira, perto da hora do almoço, e na quinta-feira a gente já estava com uns 480 colaboradores em home neste dia, né? Então a gente até agradeceu muito o pessoal que eu acho que trabalhou muito, principalmente o pessoal de TI, tecnologia da informação, o pessoal de recursos humanos, que tomou todo esse cuidado para poder, de fato, fazer essa transição, né, e a saída de todo mundo para dentro de casa. Lembrando, como o Robert falou, são 7 filiais, o escritório de São Paulo, uma massa muito grande, separado em todas as regiões, então realmente foi uma força-tarefa muito, muito grande aí para a gente poder fazer essa mudança. Tivemos, sim, casos dentro da companhia, graças a Deus, nenhum caso que nos sempre deixa todos atentos, mas nenhum caso que a gente ficou muito mais preocupado no sentido de ter que a pessoa ser internada, entubada, a gente não teve, né? Nesse ponto, graças a Deus, a gente teve esse cuidado, isolamos essas pessoas naturalmente. Quando fizemos isolamento, automaticamente todas as empresas estavam isoladas, então hoje todos bem, né? E sem nenhum tipo de problema. Estamos já começando a retomada, que eu acho que a gente fala um pouquinho lá à frente. É isso aí. E, Hélio, como é que foi? Quais os impactos da Covid-19 no setor de MND, perto do não destrutivo? Então, Viviana, vamos primeiro com referência à associação, tá? A ABRAT. O que aconteceu? De fato, houve um grande impacto, sim, tá certo? Nós tivemos cancelamentos, tá? De eventos. Primeiro foi o São Paulo Nudic Show, que a ABRAT ia realizar junto com vocês, da ESADESP, tá? Depois, que seria o primeiro evento que a gente ia fazer com demonstração ao vivo na América Latina. Estava todo mundo extremamente ansioso, a gente já tinha escolhido o local, estavam já para dar o pontapé inicial e para colocar a coisa em pé, e aí veio a pandemia, né? De fato, a gente não teve outra alternativa a não ser cancelar esse ano e jogar ele para março do ano que vem. Bom, em seguida, para a associação também não foi bom a FENASAN, que a gente conversou longamente da possibilidade de repente fazer em dezembro, né? Porque é um fórum também muito interessante, muito importante para o desenvolvimento do MND, né? Mas infelizmente realmente não teve alternativa, você teve também que passar para o ano que vem, em 2021. A NAST é a ABRAT americana, eles realizam um congresso, feira, todo ano. Esse ano ia ser em Denver, cancelaram também, passaram para o ano que vem para Orlando, né? E a IFAT, que é, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, no setor de MND, a feira mais importante, que ocorre também em Munique, ia ser em maio, eles passaram para o setembro, outubro, né? E depois resolveram cancelar esse ano, e ela vai voltar só em 2022, porque é bienal, né? Ainda resta a International DIG da Malásia, né, que é da ISTT, que eles não cancelaram ainda, que ela é em novembro. Tá? Eu pessoalmente acho que ela também não vai vingar, tá? Mas ainda ela está de pé. É a única do setor ainda que resta nesse ano. Tá? Agora, nós também, todos os nossos cursos presenciais que a gente ia realizar esse primeiro semestre, tivemos que cancelar, não tivemos outra alternativa, né? E o problema, além de você deixar de promover o MND nesses eventos, nesses cursos, é que esses eventos, feiras e cursos, eles são também uma fonte considerável de receita, né? Então, a gente também discutiu, a gente sabe o quanto você lutou para que, de repente, pudesse vingar a FENASAN esse ano, mas, infelizmente, não aconteceu, e porque realmente tem uma quebra de receita e ela é fundamental. Quer dizer, as associações hoje, elas sobrevivem, assim, com dificuldade só com as mensalidades. Elas dependem desses eventos como cursos e feiras para realmente dar um extra para fechar a conta no final do ano. Então, realmente foi um baque muito grande a nível de associação, tá?
Nós tivemos outro setor também, que o pessoal que trabalha com importação de peças de reposição, de equipamentos, de insumo, sofrendo um impacto muito grande na pandemia. Esse pessoal também sofreu muito. Tá? Agora, no mercado privado, eu posso dizer, tá? Em geral, o MND, os contratos continuaram, tá? Porém, os contratos futuros sofreram um stand-by, ficaram paralisados em stand-by. Quer dizer, o pessoal está aguardando aí para ver o que vai acontecer no segundo semestre, após a poeira baixar, para aí decidir se continua com os contratos ou não, tá? No setor de energia, por exemplo, a Enel, aqui em São Paulo, praticamente só está fazendo emergencial. O setor de fibra ótica foi curioso, tá? O setor de telecomunicação, porque foi algo bastante atípico. O que aconteceu? No primeiro dia que foi deflagrada a pandemia, foi o primeiro setor a encerrar tudo, fechou tudo, mandou parar tudo. A gente até ficou surpreso, né, com a atitude, mas todo mundo parou. Foi um shutdown total, né? Só que, em seguida, tá, houve a demanda por internet, tá certo? Que era fundamental para... era a base do home office, né? Você tem internet com velocidade. E aí esse mercado voltou e hoje está realmente bombando. Tá? É o setor mais forte hoje de toda a infraestrutura no MND. Na área de óleo e gás da Petrobras, os projetos continuam, com pouca variação, tá? Tem muito o que dizer. A Comgás também não parou seus projetos, tá? Continua. E no setor de saneamento, né, o nosso setor que a gente atua mais forte, né, ele é dividido entre o público e o privado, e só que há uma grande diferença entre as empresas de saneamento. Tá? O que se percebe, o setor privado, ele, de fato, está fazendo o essencial, tá certo? Aguardando o movimento do mercado, e no setor público, você vê companhias aí com uma queda de arrecadação considerável. Tá? Eu participei de um webinar onde o próprio presidente da companhia estadual estava com 30% de inadimplência, uma queda violenta de receita, e com medo de chegar a 50%. Quer dizer, nesses casos, não tem o que fazer, tá certo? Tem que parar tudo e fazer o mínimo para sobreviver e até passar a crise, né? Diferentemente de, como você sabe, o caso da Sabesp. Né? A Sabesp ela teve uma queda de receita aqui na Grande São Paulo, em torno de mais ou menos de 10, 11%, que é isso, pela saúde financeira dela, é altamente administrável, ela tem alternativas de buscar esse recurso para o financiamento no estrangeiro, ou dar uma prolongada no cronograma de alguns programas que não são tão importantes. Se você jogar isso 6 meses para frente, não é tão problemático. Então, a Sabesp realmente não teve grandes impactos, tá? Mas devido, basicamente, pela saúde financeira dela e pela administração com que ela toca os seus trabalhos, né? Bom, Europa e Estados Unidos, o que ocorre? Na Europa, o que tinha que ser feito em termos de infraestrutura, via de regra, tá? Foi feito. Nos Estados Unidos, então, o que eles têm lá, na verdade, na Europa, é uma atuação do método não destrutivo mais para recuperação, reabilitação da infraestrutura existente. Certo? Nesses casos, como eles fazem de forma preventiva essas reabilitações, o que eles fizeram? Pararam, estão jogando tudo para o segundo semestre. Tá represando os contratos. Basicamente é isso. Nos Estados Unidos, já é um pouco diferente, você tem mais ou menos meio a meio. Então, quem trabalha com a parte de novas instalações, né, esse pessoal tocou. A parte de recuperação e reabilitação, essa turma parou, tá certo? Exatamente como na Europa. E aqui no Brasil, a gente tem muitas novas instalações e muito pouca reabilitação. Tá certo? Então, a gente não sofreu o impacto como sofreu, por exemplo, a Europa e mais ou menos os Estados Unidos, né? E o engraçado é que, nesses tempos de crise, né, eu estava conversando com o pessoal lá dos Estados Unidos, eles me falaram que essa turma que trabalha com reabilitação, eles se diversificaram.
Então, uma empresa em particular que trabalhava com recuperação através de um revestimento de epóxi, começou a produzir álcool gel na pandemia, tá certo? Para atender primeiro os hospitais, né, as autoridades, e depois começou a vender, né, para o mercado em geral. Quer dizer, eles diversificaram para não ficar parado, né, esse tempo todo e ter que despedir, né? Mas, via de regra, nós tivemos esse quadro de uma forma geral aqui no Brasil e no mundo. Legal, bem legal esse panorama que você passou. A gente tem que se reinventar o tempo todo, mas o fato é que essa pandemia deu uma acelerada em todo mundo, né? Por uma questão aí de sobrevivência, todo mundo tem que se virar, se adaptar e se adequar. Tem esse problema de crise econômica, né, generalizada, né? Robert, por um acaso, como é que foi lá na Alper? A Alper precisou demitir muita gente? Deu para administrar os prejuízos? Como é que vocês sofreram? E como perceberam o impacto financeiro nos setores aí que vocês se mantêm em relação? Vamos lá. A Alper, ela aderiu logo no começo ao não demita, né? Mantendo todo o nosso quadro de funcionários por 90 dias. Então, isso motivou todo mundo, motivou o home office. Como a gente em uma semana foi para casa, vamos dizer assim, todo mundo ficou muito motivado e começou a produzir muito mais. Como a gente é empresa de capital aberto, a gente não tem esses guides, mas a gente teve vários comunicados ao longo desse período, né, de realmente atingir a meta, atingimento de meta, superação, produção, que isso nos ajudou muito. Tanto é que na semana passada a gente divulgou a compra da Transbroker Corretora, né, que é considerada a terceira maior corretora de seguros de transporte no Brasil. E aí, pelo um valor aí de 58 milhões. Então, quer dizer, ao longo desse período, realmente não demitimos, aderimos ao não demita, né? E realmente ficamos bem motivados, né? Teve todo um envolvimento do recursos humanos, de toda a diretoria da empresa, quer dizer, realmente a gente conseguiu superar. A cobrança vem daqui a pouco, né? A gente tem uma série de reuniões que a cobrança vem, mas a gente está conseguindo administrar. Mas todos os segmentos, todos, como o Hélio falou, todos os segmentos foram atingidos, né? A gente viu todos os indicadores que foram relevantes nos últimos tempos, né? Você vê, IGPM é uma redução de 22%, né? O índice de confiança do consumidor reduziu 23% em relação ao mesmo período do ano passado, né? E aí, Hélio, como você disse, a confiança da indústria reduziu 37%, né? Então, quer dizer, isso tudo desacelera uma empresa, desmotiva as pessoas, desmotiva o consumo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, acho que os dois setores que foram mais impactados, que diretamente nos atingiram, foi o setor de hotelaria e turismo, né? Que teve uma redução de 92% em relação ao ano passado, né? Tem mais viagem, não tem, quer dizer, todo o setor teve que se reinventar, né? Não foi uma parte do setor, todo teve que se reinventar. E o outro, sem dúvida nenhuma, foi o setor automotivo, né? A gente tem que lembrar que 25% de todo o prêmio de seguro do mercado segurador é de automóvel, né? Então, tem estudo que enfatizou que teve uma queda, acho que foi 50% ou 55% na queda dos licenciamentos dos veículos nos meses passados. Fora isso, a indústria ela teve uma redução de 90% no faturamento em relação ao ano anterior, né? E com isso, a produção de veículos também caiu, né? 60%. Então, todos sem dúvida nenhuma. Do outro lado, o que houve o aumento de fraudes, aconteceram novos riscos, porque a matriz de risco das empresas mudaram. Antigamente, o risco era a empresa em si. Hoje em dia, o risco é o funcionário que está trabalhando em home office, né? Então, novos produtos foram desenvolvidos, novas percepções, nova análise que nós chamamos de matrizes foram desenvolvidas. Só para você ter ideia, um dos carros-chefes da Alper, além de saúde, são seguros cibernéticos e seguros de garantia. O seguro cibernético, em virtude do trabalho home office, teve um aumento drástico. Nos últimos 3 meses, no mundo inteiro, houveram mais de 15 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos.
Então, assim, é muita coisa, né? E o Brasil é um dos principais alvos desses ataques, né? Porque não é cultura brasileira atualizar os próprios sistemas do firewalls. Então, a gente teve ali uma demanda muito grande. Então, ao mesmo lado que aumentou-se a sinistralidade que impacta diretamente no prêmio, todas as seguradoras tiveram que se reinventar, né? Então, tem um lado ruim, mas o lado positivo também. Todo mundo, no dia seguinte foi isso, né? Todo mundo foi para casa e em casa a infraestrutura, ela é precária, né? Você depende Totalmente. de uma qualidade boa de internet, você depende de um computador rápido, com todos os softwares regularizados, com antivírus, né? E a gente sabe das condições aqui no Brasil com relação a isso. Não tem o hábito de usar, o home office não era usado, né? Então foi muito um susto. Agora eu fico imaginando, a Sabesp mesmo, ela tem uma preocupação muito grande com a segurança de dados, segurança de informação, parece que existe uma disputa aí de ataques cibernéticos, então o pessoal é bem prevenido lá. E teve esse momento aí que o dia seguinte estava todo mundo conectado, acho que foi no final de semana, deixou todo mundo com todas as condições de trabalhar em casa, e a gente ficou sem entender como é que ficava essa questão de segurança. Porque tanto a preocupação dentro do escritório, depois foi todo mundo para casa. Então, imagino que realmente o seguro aí, acho que todas as companhias começaram a procurar o seguro para vocês, foi bom, então. Para nós teve uma demanda, um aumento de demanda incrível. O Marcelo acho que vai explicar um pouco, porque 60% da nossa produção é de benefício e 40% do restante. Então, houve mais ou menos um equilíbrio. Houve impacto, lógico, houve impacto em relação, mas aumenta a taxa de desemprego, diminui o número de vidas seguradas, né? Então, você tem todas as linhas de negócio, você tem reflexo. Você deixou de produzir, você tem menos seguro de transporte, por exemplo. Teve seguro de garantia, porque você começa a dar garantia no lugar de tirar o dinheiro do seu caixa. Então, um foi compensando o outro. Acho que tem uma mudança aí grande. Mas tem mudança de cultura, né? A forma, aonde estão as pessoas, de que forma elas estão, tudo mudou e aí tem uma adaptação. Mas a gente sabia que a área de seguro-saúde tinha uma percentagem muito pequena da população, acho que 25%, que tinha algum convênio médico. E aí, Marcelo, já que o Robert deu a dica aí, que você continua falando um pouquinho sobre isso, teve prejuízo, mas teve o aumento de seguros-saúde nessa área, melhoraram aí os negócios. Qual é a tendência? E a tendência é que as empresas façam mais seguros, porque em determinado momento também foi decretado, aí foi considerado a Covid foi considerado uma doença do trabalho. As empresas começaram a se procurar mais seguro para os seus funcionários. Como é que foi essa transição? Quando a gente em 2019, quando você projeta o ano, né, pensando em budget, pensando em o que a gente vai buscar de construção, e você planeja isso, isso não estava no nosso plano, né? Então, se você fala assim, quando você olha para budget e olha o resultado atual, automaticamente a gente percebe que, de fato, teve uma queda baseada dentro do que a gente tinha de expectativa. Não tenho dúvida que se não houvesse a pandemia, a gente estaria super bem e atingindo e entregando os resultados aí. O que a gente teve foi uma mudança dentro do nosso cenário e uma mudança, inclusive, pessoal, cultural, né? Então, algumas coisas, para te dar um exemplo. A gente teve perda de plano de saúde. Num primeiro momento, muito baixo impacto, né? Talvez nos primeiros 2 meses. Por quê? Porque isso era, de fato, o grande diferencial para aquelas pessoas que estavam passando, né? Você sai do privado e você sai do SUS e vai para o plano privado, então isso te traz uma certa tranquilidade. Teve sim uma procura por produtos que a gente fala da melhor idade, da terceira idade, porque, né, algumas pessoas se preocuparam com tios, com os avós, com os pais, com as mães e acabaram
contratando planos individuais para isso, então houve uma demanda principalmente no mês de março e no mês de abril. Tem um outro cenário, que são os pequenos e médios empresários, né? Vou dar um exemplo aqui, que é um setor que sofre muito ainda, o de alimentação, bares e restaurantes. Então, esse conseguiu se manter durante um período, conseguiu garantir que o plano de saúde dos seus colaboradores permanecesse, conseguiu dar a continuidade de salários em algumas práticas aí dentro das leis do governo, mas que se permanecer por muito mais tempo, talvez a gente tenha um impacto negativo e não vai conseguir suprir com um custo dessa despesa de benefício hoje oferecido, né, para esse colaborador. Então, quando você olha o cenário no sentido, houve aumento? Sim, houve aumento na parte do individual com a preocupação em razão da doença. Houve queda? Sim, porque a gente está vendo também que tem pessoas, né, fechando seus estabelecimentos, as empresas, né, demitindo, né, algumas entrando com as práticas dos anúncios que o governo propôs aí para melhoria, para poder garantir a empregabilidade dentro do emprego para o comércio. Então, você sente um pouco nesse sentido, né? Mas quando a gente olha para o cenário e fala assim, a Viviane, que contrata um plano de saúde para ela, para o esposo, para os filhos, esse está ainda, né, no momento que ele está garantindo, está fazendo um esforço de ter o pagamento contínuo disso, em razão do que a gente tem percebido. Quando a gente olha esse cenário do nosso mundo, que é a pequena e média empresa, a nossa perda foi muito pequena. Óbvio que quando você sai para um produto que a gente fala middle, que são para empresas entre 30 e 200 vidas, já começa a se trabalhar, talvez, uma análise para custo, né? Olhando e visando isso no futuro, né? Numa redução, ou talvez num pequeno downgrade do plano, né? Ou começando a ter assim, percepções de que de fato eles estão olhando para poder enxergar o que vai ser feito daqui para frente se isso se permanecer, né? Neste primeiro momento, o impacto ainda não foi nada grande, pelo contrário, a gente teve bastante demanda. Demandas, como te disse, talvez em produtos, na visão, né, de mercado, um pouco menos rentáveis, mas que de fato houve demanda operacional muito forte nesse sentido aí nos últimos meses. Em quantidade, nós tivemos aumento bastante significativa, em demanda de operação principalmente, né? Na parte Acho que de eu respondi empresas... todas, né? Mas tem mais uma aqui. Na parte de empresas que viram aí seus negócios chegarem a um risco muito grande, existe esse tipo de seguro? Alguém procurou, trabalha? Vocês trabalham com isso ou não? Seguro de lucro cessante, você está falando? Existe Quase vários tipos isso, de seguro. Lucro cessante é seguro de garantia. Existe a procura de seguros, o empresário fica desesperado, começa a ligar, ou mesmo. Mas existe aumento, como eu falei, aumento até de fraudes. Uma coisa que preocupa todo mundo é o seguro de responsabilidade civil, o dano a terceiro. Por quê? Ele deixou de ser o dano que está dentro da sua empresa e o dano que está fora, que seu funcionário está fora, que durante o trabalho dele fora, ele está coberto, né? Então, o dano do seu produto, o dano da sua carga, que for, se ela está contaminada, qual que é, pode abrir, mas, né? Então, houve muito questionamento sobre as coberturas de seguro. Como eu falei antes, mudou-se a matriz da análise do risco. As seguradoras começaram a enxergar os riscos diferentes. Então, aumenta-se muito a exposição do produto e diminui-se muito a questão de estar dentro de um escritório. Então, os conceitos mudaram, a análise mudou e automaticamente o custo também é revisitado, né? Fica uma bagunça. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e já encaixar aqui na pergunta do Hélio. Mas aqui nós estamos sendo assistidos aqui pela Lucy Bertani, de São Miguel do Oeste, de Santa Catarina. Mas aqui tem o Raul Rossoni, de São Paulo, que fez uma pergunta sobre esse momento aí, que vocês quase falaram um pouquinho, não falaram completamente, a respeito dos funcionários, dos direitos trabalhistas, né? O Robert falou um pouquinho de como é que foi o tratamento aí com os funcionários no não demita. Vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta para o Hélio, quais seriam os destaques do NND na pandemia?
E se você puder comentar um pouquinho, usaram, você sabe de empresas que usaram as medidas provisórias do governo federal com mudanças ou para manter os contratos de trabalho, como é que foi a reação dos funcionários? O Robert falou um pouquinho que no home office percebeu uma produtividade legal, né? Como é que você vê isso, Hélio? Exato. Nós tivemos alguns destaques, né? Principalmente das empresas associadas de matriz internacional, tá? Que realmente a gente até ficou com orgulho aí quando a gente tomou notícia do que eles fizeram. Mas, por exemplo, a Vermi, que é americana, né, a matriz dela é nos Estados Unidos, na Impella, ela contribuiu com várias obras. Ela é um fabricante de equipamento, tá? De um tipo de equipamento chamado furo direcional, e ela contribuiu com várias obras para a instalação de fibra ótica, principalmente em hospitais, tanto nos Estados Unidos como na China e no Brasil. Então, isso foi bastante gratificante, né? Tanto para ela como para nós também, né? Da mesma maneira, a XMG, que é uma associada de matriz chinesa, para você ter uma ideia, ela também com esse equipamento de furo direcional, ela instalou duto de gás para alimentar aquele famoso hospital de Wuhan. Todo mundo ficou sabendo que a China construiu em 10 dias, né? Então, ela entrou depois do início e saiu antes do término, ou seja, antes de 10 dias, ela executou esse duto de gás, né? E tanto para a Vermi quanto para o XMG, isso só foi possível, evidentemente, por conta aí da tecnologia do MND de furo direcional, né? Então, realmente foi bastante interessante essas notícias, né? Eu quero aproveitar, Viviana, e agradecer a XMG. Ela doou 10 mil máscaras para a Abrat, tá? E nós decidimos que nós vamos doar essas máscaras para uma casa de idosos de baixa renda, tá? Quer dizer, queria aproveitar e agradecer a XMG por esse ato aí, tá? E também aproveitar e destacar o trabalho fantástico que as empresas associadas da Abrat têm feito aí para manter 100% o sistema em operação da Sabesp, tá? Trabalhando aí 7 dias por semana, 24 horas. Associadas Construtame, Treio, Global Sun, Resende e Passarelli, dando duro aí, né, nesse momento de pandemia, para que a população recebesse água com qualidade e tenha o seu esgoto afastado, né, das suas casas, né? Certo. E com relação a... Você conhece alguma coisa com relação às empresas terem tomado as medidas provisórias do governo para manter os contratos de trabalho? Como é que foi a recepção dos funcionários? Você tem algum conhecimento? De uma forma geral, a tendência, pelo menos da grande maioria dos associados com quem eu conversei, a tendência foi de manter o quadro de funcionários, principalmente, Viviana, porque no nosso caso de MND, tá, você tem uma forte presença de tecnologia, de equipamento, tá certo? E com um pessoal técnico de alta capacidade. Então, esse pessoal, se você demite, depois, quando você quer recontratar, você vai ter dificuldades. Então, via de regra, tá? Evidentemente que tem casos que não tem o que fazer, mas via de regra, a tendência no nosso setor é manter o pessoal, tá? Então, a maioria segurou o pessoal, principalmente o pessoal operacional. Também, Hélio, tem essa questão de qualificação, mas também você tem o setor de saneamento não chegou a sofrer tanto assim, né? Dá para segurar as pontas durante um período. Exato. O pessoal está na rua, trabalhando. Exato. O setor de saneamento, eu concordo com você, mas nós tivemos problemas em outros setores, como eu relatei, né? Então, por exemplo, a Enel só está fazendo o essencial, né? Então, mas via de regra, tá? O pessoal, mesmo a turma que trabalha, os associados que trabalham com a Enel,
eles não demitiram, mantiveram o seu quadro de funcionários, tá? Então, mas uma parte dá para equilibrar, né? Uma parte funcionando bem, dá para dar uma boa equilibrada. E acho que tem uma curva aí na rua. Lá na ESABESP, os funcionários foram para home office. A produtividade não caiu. Na realidade, as atividades internas que eram feitas continuaram sendo feitas e algumas atividades viraram online. Então, a gente conta sempre aí com a presença, com a participação da equipe da ESABESP para dar conta agora dos eventos online. Na realidade, às vezes a gente fazia um evento por semestre, agora é um por semana, mais os momentos de tecnologia, mais outros eventos aí, no mínimo um por semana. Então, a produtividade não caiu, a gente não percebeu isso, não. E na minha atividade na empresa lá que eu trabalho, realmente é uma ou outra pessoa que não se adapta ao home office, mas a grande maioria, a produtividade é resultado, é relatório, é apresentação de resultado. Por aí o controle. Robert, quer acrescentar alguma coisinha? Não, o que você falou é verdade. A gente aumentou a produtividade e é muito mais interessante, acho que é o momento, né? As pessoas ficaram mais unidas, né? A gente vê que os colaboradores, os times, eles passaram a ser mais unidos, né? Nós tivemos isso, né? A gente teve várias coisas, eu acho que no nosso caso, né, Marcelo, o RH e a própria diretoria ficou empenhada em motivar todas as equipes e motivar muito, né? A gente teve a reunião de diretoria continuou nos mesmos moldes, no mesmo estilo, né? Com apresentações. A nossa vida, a única coisa que a gente não teve, o trânsito e o contato no elevador, mas acabou sendo muito mais produtivo. A minha equipe, quando eu via, estava trabalhando 7 horas da noite, mandando e-mail às 8 horas da noite. Continuamos fazendo happy hour, aí depois eu conto, mas em outro a gente teve happy hour, o RH foi bem motivador, vamos dizer assim, a gente happy hour de equipe, happy hour de não sei o que, toda vez era um happy hour que a gente opera, a gente tem que trabalhar, não é tanto assim happy hour, mas foi muito divertido, a equipe ficou muito unida. Eu talvez, Marcelo, me corrija, se a gente acabou fazendo o home office um pouco antes da determinação. A gente fez por uma obrigação, né? Nós tivemos alguns casos de Covid logo no começo, né? Eu mesmo tive o contato, uma reunião, era uma pessoa de planejamento, uma reunião com a pessoa de planejamento na quinta-feira. Na segunda-feira, quando eu chego no escritório, chamar de lado, olha, a pessoa está com Covid e você é grupo de risco, por N motivos, e a gente queria que você fosse fazer home office, né? Que você fosse para home office, e a gente vai te monitorar, né? Isso eu com reunião, com todo agendamento, quer dizer, houve a preocupação, né? Eu não digo se foram 480 pessoas que ficaram assim, receberam isso, mas da minha equipe, pelo menos, ligações diárias do pessoal de recursos humanos, como você está se sentindo, você teve contato com mais alguém, você não teve, sabe, acabou até, às vezes, irritando, né? Porque a gente tinha que dar o detalhamento de se eu tive contato com A, B e C, não, né? E até se encaixar. E hoje em dia eu digo que eu sou muito mais produtivo home office do que até no escritório. Eu acabo trabalhando mais, né? Muito mais, né? Então, bom, é isso. Para mim também, eu acabo trabalhando muito mais. Mas, assim, as atividades integrativas sofreram muito. Então, eu estou precisando fazer benchmark lá com vocês, porque o happy hour, depois das reuniões do conselho, da diretoria, tinha happy hour. Agora não tem mais nada. Todo mundo reclamando. O nosso virou. O nosso foi o contrário. O nosso foi o contrário. Preciso pegar essa dica aí. Hélio, queria só voltar numa questão. Você falou do destaque do MND, mas eu acho que você esqueceu de falar. Você quase falou no começo e não falou. E teve uma pergunta aqui interessante do Reinaldo Luiz. Como que o Covid impactou na vinda de produtos importados na área de MND?
Então, você estava falando que nós quase realizamos uma feira, né? Ia ser agora em junho, a ABRAT e a ESABESP, e de repente veio a pandemia, encerrou todos os trâmites, e uma preocupação grande que você demonstrava era exatamente isso: como é que as empresas vão trazer os produtos importados, como é que isso vai ser? E aí tem essa pergunta aqui de São Caetano do Sul. Tá. Você pode falar só um pouquinho para complementar? Não, rapidamente, sim, sem dúvida. É uma pergunta bastante pertinente, porque nós que trabalhamos com tecnologia, uma boa parte vem de fora, né? Como todos vocês sabem. Então, no início, o impacto foi considerável, tá, Viviane? Isso foi um caos, para falar a verdade, tá? Porque nós tivemos isso, quem me relatou, realmente bastante sensível, vários associados, eu também tive esse problema, tudo igual. Tá? Primeiro, dificuldade em conseguir o frete marítimo, esse foi o primeiro problema. Frete aéreo, impossível, os aviões estavam todos no solo. Produtos que necessitavam refrigeração, né? E era outro problema, porque os contêineres refrigerados foram desviados para o transporte de produtos na área de saúde. Você não tinha container. O primeiro você tinha que conseguir o navio, depois você tinha que conseguir o container, né? E sem contar a elevação do valor do preço do frete. E como não tinha, evidentemente, né, a lei de demanda e oferta, né? A procura e oferta, quer dizer, na medida que não tem aquilo, eles começaram a praticar o preço que era mais interessante para eles, certo? E além de tudo isso, o que aconteceu? O dólar sofreu uma disparada, batendo na casa dos 40% acima do real. Quer dizer, o real foi uma das moedas mais desvalorizadas aí durante a pandemia, e isso inviabilizou muitos contratos em andamento, tá? E os orçamentos tiveram que ser revistos. Quer dizer, deu uma complicada muito grande nesse setor. E o pessoal ainda está sofrendo ainda, evidente, porque o dólar ainda ele deu uma baixada acomodada, mas ainda está alto para quem importa, evidente, né? E os contratos são isso, você tem que executar o contrato, mas numa situação bastante adversa. Realmente uma pergunta pertinente. Nós, do MND, que trabalhamos com tecnologia, sofremos muito com isso, tá? As dívidas também de quem consegue dinheiro barato, muitas vezes, no setor de saneamento, são dívidas vinculadas aí ao dólar e sofre muito com esses impactos que acontecem, né? Há alguns anos atrás, a Sabesp, o dólar deu uma virada quase como agora, e foi um absurdo a dívida que ela contraiu, na realidade, só atualizou, né, a dívida que ela teve que assumir e negociar. Aí depois nós ouvimos falar que existe seguro para isso, né? Na época era um comentário que existia seguro para isso, que a próxima não aconteceria. Não sei como é que está, mas Marcelo, hoje Marcelo que fala mais do que todos nós juntos, o Marcelo está quietinho. Marcelo, você tinha um novo escritório, né? Como é que esse novo escritório estava sendo inaugurado na época da pandemia? Como é que seria esse novo escritório? Como é que está? Como é que é agora? Bom, acabei de ganhar mais 130 seguidores sabendo que eu sou o que mais fala, né? Valeu, gente. Mas tem todo um briefing, foi todo briefado, você não fala muito. Mas quem é comercial, quem tem DNA comercial gosta de falar, e quem não é também gosta, né? Então, para mim, não é porque é comercial, não. Se não fosse, também falaria. A gente fez um planejamento ano passado, teve a aprovação do nosso presidente, abertura de uma nova unidade. A matriz da companhia fica em Pinheiros, né, em frente à estação Pinheiros, do metrô, e a gente estava querendo trazer uma unidade para o centro de São Paulo, e especificamente na Líbero Badaró. Né, foi aprovado, a gente fez as nossas análises e começamos a nossa obra no final, nos últimos 15 dias de 2019, com projeção de entregar antes do primeiro TRI, até final de fevereiro, para ser mais exato aí o que a gente tem. No dia 11 de março, nós fizemos a inauguração.
do escritório. Um escritório que está preparado para 52 pessoas, né, onde a gente vai ter representantes comerciais, parceiros no nosso dia a dia, até mandando um abraço aí, porque eu tenho alguns assistindo a gente, né, que estão todos loucos para voltar, mas a gente está tomando todo cuidado, depois a gente fala disso também. Fora isso, a gente tem a equipe interna própria, né, que fica para dar suporte, tanto comercial como back-office de operação. O escritório está todo preparado, inclusive eu estou aqui no escritório, né? A gente depois também pode falar um pouquinho, mas eu já estou no escritório, todo montado, e uma semana depois a gente tem que ir para casa. Então, de fato, né, não houve uma frustração, porque no final das contas o escritório ficou lindo, né? Então, acho que quando a gente faz uma coisa legal, uma coisa, sabe, super dedicado, né? A gente tomou cuidado, por mais que tivesse engenheiro, tivesse arquiteto, né? A gente veio acompanhando, veio vendo aquele crescimento, desenvolvimento dessa unidade nova, e a gente foi se preparando, porque a gente não esperou a unidade inaugurar para dar início às atividades dela, né? A gerente foi contratada no começo do ano, que ia tocar a unidade, então ela já estava com a gente 2 meses antes da gente ter a unidade pronta. Então a gente inaugurou, uma semana depois fomos surpreendidos, mas né, mesmo parado agora, com a sensação de que a gente sabe que vai retomar, talvez em formatos diferentes, em forma diferente, a gente ainda não sabe qual seria o novo modelo, né? Mas com a certeza de que não paramos, continuamos tendo contato com todos os nossos parceiros, fazendo todo o relacionamento com eles, via Zoom, via Teams, Skype, entre todas as ferramentas que a gente descobriu aí nesses 90 dias. A unidade está linda, muito legal, super, super aconchegante e com todos os cuidados que a gente tem que ter, né? Como vocês viram, de máscara, o tapete, álcool em gel em todas as mesas, isolamento de 2 metros para quando forem vir, né? Seguindo exatamente o que o governo vem determinando de regra. Então, a gente tem voltado e tomado todos os cuidados. A gente fica um pouquinho triste pela companhia, como o Robert falou, mas a gente reaprende. Eu falo que, cara, a gente é totalmente adaptável, né? Eu acho que a gente sai muito forte, muito mais bem preparado, a gente sai muito mais formado no sentido de tecnologia. Eu acho que a gente aprendeu muito com tudo isso, né? Muito mais consciente de que o humano tem que se sobressair, né? Eu falo, a gente estava brincando, né? Não sei se vocês viram, até para discutir um pouco, esses dias eu recebi um negócio do WhatsApp, tinha uma vaca voando, assim, os caras falaram, chegou julho. Se julho começou assim, por causa daquela ventania que teve no sul do país, cara, a gente tá se adaptando a todas as mudanças que vem acontecendo. Então, é mais uma mudança que talvez não seria nada de anormal, do que o nosso mercado sempre é muito nervoso nesse sentido. Estou feliz com o escritório, sim, a unidade está super bem montada, preparada para receber todo mundo na hora da volta, do retorno, estamos tomando todo cuidado e vamos torcer para que isso seja logo, né? O logo era março, a gente falava que era abril, virou maio, virou junho, mas, cara, eu acho que tem que ser com cuidado, com consciência de tudo que a gente tem que tomar aí, principalmente pensando em vida e pensando na preocupação de todos os nossos colaboradores, e não só diretos, né? Indiretos também, porque o quanto vocês e a gente não oferece de indireto, né, de serviço e de tarefas. Eu estou vindo para o centro, gente, e quem teve a oportunidade de vir, até um depoimento para vocês, assim, é muito triste ver o centro vazio, onde você passava em algumas ruas que tinha aquele movimento frenético, né? Hoje você vê muita gente de rua, né, necessidade, cara, com zero de respaldo, com zero de suporte. Você vê assim muito, estou falando zero, óbvio, tem sempre alguma coisa, mas você vê que são as ONGs trazendo alimento, trazendo comida. É muito triste ver tudo isso, né? Então, existe uma preocupação. E onde você olha, né, você atravessa um viaduto, né, o centro não tem muito garagem, então você tem que deixar o carro um pouco longe para chegar até ao escritório. Você passa, você vê realmente um nível de abandono. A gente que tem esse cuidado e tem essa preocupação, né, vocês como uma associação, a gente como uma área de serviços, a gente olha e vê o cuidado que a gente toma com nossos colaboradores. Quando você olha para fora e vê tudo isso que você está, de fato, vendo o outro, né, esse mundo da necessidade, você fica... eu acho que é isso que mais nos preocupa, sinceramente, né? Porque você vê uma carência de serviços para eles e de cuidados, né, na higiene pessoal, principalmente, que sem máscara, né, quando não é a gente que tem toda uma orientação, a gente recebeu um kit da companhia de 5 máscaras, álcool em gel, tem tapete sanitizado, todo final de semana passa aqui alguém limpando o escritório, né? A companhia se preocupou.
cara, a gente tem 5 e troca a cada 2, 3 horas. Né? Então, eu olho realmente e fica uma preocupação. E é onde a gente tenta ajudar, né? Não estou falando aí como algo, estou falando como ser humano. Acho que é nesse ponto que eu acho que a gente, como o Robert falou, o Hélio até mencionou, assim, é onde a gente juntou essa energia positiva de humanização para poder auxiliar um ao outro. E muita coisa boa tem acontecido. Eu acho que esse é o maior exemplo que a gente tem tirado de todo esse movimento aí. Ser mais humano. Verdade, Marcelo, acho que a gente percebeu isso na Sabesp, todo mundo muito sensível, todo mundo sabendo que está numa situação privilegiada e muito sensível com os mais vulneráveis. Teve uma campanha, ainda está vigente, saneamento solidário, e a gente teve uma arrecadação assim, enorme das pessoas doando, a gente fez uma distribuição de cestas básicas enorme. A campanha continua aberta, agora é Inverno Solidário também, aderimos ao Inverno Solidário, e arrecadando também cobertores, porque a gente sabe que se a gente está em casa, em home office, tem alguém que está na rua precisando, e o fato de ter o trânsito de pessoas, essas pessoas vão sobrevivendo no dia a dia. Quando você não tem esse trânsito, falta muito, né? Falta muito mais. Então, é uma questão. E, Robert, como é que está sendo esse novo normal? E outra coisa, você falou um pouquinho de aceleradora, quando eu estive aí no escritório de vocês um tempo atrás, vocês tinham uma startup funcionando aí, né? Tem o doutor Alper, né? Doutor Alper, Eu não vou falar disso, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Telemedicina, Então, né? telemedicina. Isso. Bom, o nosso novo normal, eu acho que já é o nosso dia a dia, porque nada vai ser como era antes, né? Mudou, você pode ver a nova percepção de higienização, a relação interpessoal mudou, tudo está mudando, né? A gente viu que as pessoas elas passaram a ter novas adaptabilidades, as pessoas são adaptáveis, né? Eu estava vendo em uma das perguntas que a gente tem se é uma tendência aumentar o trabalho home office. Não é uma tendência, já é, né? Tem muita gente que não vai voltar para o escritório, tem gente que não vai querer voltar para o escritório. Eu mesmo, eu produzo muito mais em casa do que no próprio escritório, né? A gente teve dentro da Alper uma grande ajuda para ter esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento para ter essa adaptação nesse novo normal, por exemplo. A gente tinha ginástica laboral, que era feito através do Insta, a gente seguia, mas tinha um horário eu falei sobre o happy hour, né? Como o Marcelo falou, foi distribuído 5 máscaras, álcool gel para todo mundo. E a gente foi dividido, para voltar para o escritório, nós fomos divididos em ondas. Então, as pessoas de grupo de risco não podem voltar para o escritório. Só 20% das pessoas que não são grupo de riscos pode voltar para o escritório. Você tem a opção da pessoa que tem o seu filho e cuida do seu filho também fazer home office. Então, isso tudo mudou, né? O novo normal já existe, né? Já é uma tendência. Você falando um pouco das startups, no ano passado, quando nós montamos a Alper Digital, nós aceleramos, na realidade foram 3 startups, né? Ajudamos elas a se desenvolverem e elas passaram a fazer parte da nossa cesta de benefícios, ou seja, o cliente que adquire o seguro saúde com a Alper, dependendo do número de colaboradores, número de vidas, ele tem a opção de utilizar alguns serviços. Esse ano nós começamos o processo, nós temos a intenção de acelerar mais 8 startups, porque deu muito certo isso deu ajudou a gente até na própria análise da produtividade, etc., né? Então, essa é uma tendência. Eles ficavam dentro do escritório, nós tínhamos uma área, Viviana, você conheceu, uma área totalmente diferente, um open office, que era um happy hour, que tinha uma estrutura diferenciada. Eles ficavam lá, hoje em dia eles não ficam mais, né? Eles já trabalham em casa, né? Então você tem reuniões virtuais aonde que você mostra o desenvolvimento do projeto, né? E assim por diante, não tem mais o contato físico.
Então, essa é uma tendência que a gente tem. Justamente são os prestadores de serviço ou os nossos colegas que a gente não vê todos os dias. É isso. Legal, e Hélio, e como é que está para você lá a preparação para a retomada, ou ela já está acontecendo? Como está? Olha, Viviana, exatamente isso que o Robert falou, o Marcelo também. Eu acho que, primeiramente, a videoconferência e o home office vieram para ficar. Eu consultei aí, a grande maioria dos nossos associados relataram que até perceberam uma melhor disposição dos funcionários, como o Robert falou, tá? Trabalhando em home office. Tá? Quer dizer, sentiram um aumento da eficiência e principalmente a disponibilidade para participar das reuniões, né? Quando a gente fala assim, por que disponibilidade? Porque no nosso caso, você tem o pessoal administrativo, mas você tem o pessoal operacional. E muitas vezes você tem que fazer reuniões integrando os dois setores, e aí começa a dificuldade. Dificuldade principalmente para nós, que vivemos numa cidade maluca como São Paulo, tá certo? Você perde tranquilamente 3 horas se deslocando, 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar. Então, uma dificuldade para você encontrar esse povo todo, né, o operacional e o administrativo, para fazer as reuniões. Então, agora, no home office, tem, através de videoconferência, tá certo? Você pode fazer de qualquer lugar. Você pode ficar onde você está, lá no canteiro, a outra pessoa está na sede, faz a sede, um terceiro está na casa dele, faz a casa dele. Então, essa disponibilidade foi fundamental, tá certo? Quer dizer, o funcionário não perdendo tempo no trânsito, ele também não fica estressado e dispõe de mais tempo, inclusive, para a família e lazer. Quer dizer, qualidade de vida é isso, né? Veja agora para o lado do empresário. Tá? Primeiro, a redução de custo fixo. Tá? Então, você elimina a locação de escritório, o EPTU, condomínio, transporte do funcionário, estacionamento, segurança. Por que segurança? Porque, às vezes, você está... O mesmo em condomínio, tá certo? Que tem que ter segurança, isso vai na taxa do condomínio, é lógico. Tá certo? Agora, você está trabalhando numa casa, você tem que ter uma segurança sua. Então, segurança é um item também que pesa. Então, tudo isso é eliminado, né? Ou seja, há uma redução de custo para o empresário e um aumento da eficiência e qualidade de vida dos empregados, né? Quer dizer, sem mencionar a preservação da saúde dos funcionários. Quer dizer, você está conseguindo reduzir custo, você está conseguindo melhorar a qualidade de vida do funcionário, tá certo? Melhorando o rendimento dele e ainda preservando a saúde dos funcionários. Agora, minha opinião, como o Robert falou, o empresário que não perceber essas mudanças e não aceitar, né, esse novo normal, ele vai perder competitividade no mercado. Isso é fato, tá certo? E agora, o mais engraçado, que eu sempre comento isso, é que precisou acontecer uma tragédia global para que as pessoas pudessem perceber que é possível aumentar a produtividade com qualidade de vida e redução de custo. Quer dizer, que absurdo o negócio. Quer dizer, e outra coisa, acrescento mais. Nunca um consultor da área chegou para mim ou para alguém e falou assim, pessoal, por que vocês não fazem videoconferência home office, deixa o funcionário em casa, você reduz o custo, ele vai ficar mais satisfeito, melhora a qualidade de vida de todo mundo. Nunca ninguém comentou isso. Você vê que coisa, que esse é o lado bom da história, né? Quer dizer, a gente teve uma pandemia, realmente aí é lamentável as mortes que estão acontecendo, mas o lado bom é isso, né? E teve gente ainda que falou, mas a gente teve que aprender. Pô, todas essas ferramentas, o Zoom, por exemplo, que é a plataforma que a gente hoje está aqui fazendo esse webinar, da internet rápida, isso já existia há muito tempo. Só que ninguém colocou isso em prática, porque ninguém quebrou o paradigma. Essa é a realidade dos fatos, entendeu? Mas a parte boa é que, efetivamente, as pessoas estão aprendendo. E quem não aprender vai ficar para trás. Isso é meu ponto de vista. Tá? Agora, na nossa empresa, o que a gente tem feito? Tá? Nós estamos intensificando o uso de reuniões remotas, direto. Tá? Estamos entregando tudo que é espaço administrativo o máximo possível. Estamos deixando os espaços operacionais, que aí você tem que ter a base operacional, isso sim a gente está deixando, mas a parte administrativa nós estamos entregando tudo, tá?
utilizando software de gerenciamento remoto de toda a empresa, estamos intensificando isso, tá certo? E no campo, para o pessoal operacional, tá? A gente está aprimorando os procedimentos de desinfecção, higienização, tá? Tanto da equipe, como também dos equipamentos e veículos, medição de temperatura na entrada, uso de EPI tipo máscaras, tá certo? Obrigatório, né? Também contratamos um médico e um engenheiro de segurança, porque não adianta você apresentar as normas, apresentar os procedimentos, apresentar os EPIs e virar as costas. Não, a gente contratou um médico e um engenheiro de segurança dedicados exclusivamente para orientar e supervisionar esses procedimentos de segurança junto aos funcionários, tá? Então, eu acho que isso mesmo é o que vai acontecer, como o Robert falou, tem que ficar atento, porque isso, além de ter uma eficiência melhor, nós estamos falando de redução de custo, tá? E o empresário que não tiver atento a isso vai ficar para trás, tá? Só para você ter uma ideia, no caso do MND, tá? Eu até trouxe uma revista aqui, eu vou ver se dá para mostrar para vocês, só para finalizar minha fala, né? Você veja, o que aconteceu? Essa revista aqui é a última edição da Trenchless International, né? Que é a revista mais conceituada no campo aí de MND, e é um robô que no campo faz a escavação para fazer uma instalação de um ramal de gás, tá? Esse projeto em particular, ele estava meio em prateleira. Na medida que veio a pandemia, as empresas viram um nicho de mercado em automatizar, em robotizar as operações para estar dentro do encontro do Covid-19, ou seja, menos agrupamento de gente, certo? Mais robô, mais automatização. Você consegue fazer com mais eficiência, sem agrupamento de pessoas. Esse é o conceito, e é isso que está hoje enraizado no MND. Né? Legal. Hélio, mas e com relação às outras associações, o Hélio aqui pergunta para você, com relação às outras associações, como é que está essa adaptação, essa adequação devido à pandemia? Você tem conhecimento? Como é que está sendo todos esses cuidados que você está falando, ou você está trazendo sua experiência de Sanit? Tá, exato. Eu conversei recentemente com a diretora executiva da NASCO, que é uma associação de treinamento nos Estados Unidos. Conversei com o diretor executivo da NAST, que é a BRAT americana, que ele era o diretor executivo da ISTT, fui convidado, está hoje em inglês, né? E hoje ele está nos Estados Unidos como diretor executivo da NAST. E, basicamente, Viviana, com eles não houve grandes mudanças, tá? Porque eles já faziam home office. A diretora executiva da NASCO até me falou o seguinte, falou, pô, eu tenho uma funcionária que mora na Itália, com o marido dela, tá certo? Faz o serviço lá com toda eficiência, sem problema nenhuma, nunca tivemos um problema, você tem que estar aqui para resolver. Não, resolve de lá, tá certo? Então, eles não tiveram grandes problemas. A gente também da BRAT, tudo bem, a BRAT, nós temos uma estrutura muito enxuta também, tá? Não tivemos grandes problemas. Mas essas entidades internacionais maiores, tá? Eles já estavam em videoconferência, em home office, então não teve impacto nenhum. O que ocorre é o seguinte, por exemplo, eles têm os encontros anuais deles, tá certo? E aí, por exemplo, nós da BRAT fizemos o nosso em comecinho de março, um pouquinho antes de estourar a pandemia. Então, a gente fez de forma presencial, lógico, né? Não sabíamos que ia acontecer e tal, e tudo bem, fizemos presencial. Eles, que tinham os encontros anuais agora no segundo semestre, o que eles vão fazer? Tudo por webinar. Tá? Tudo por webinar. Quer dizer, essa foi a única mudança. De fato, assim, pode chamar atenção. Mas o resto, tranquilo. Grandes mudanças. Tá certo. O Felipe Montuori fez uma pergunta aqui. Boa tarde, Felipe. E aí, é só para você pensar, porque eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo e para o Robert, mas vai pensando nessa resposta aí. Qual que é o futuro das empresas que trabalham com MND?
pensa na resposta. Enquanto isso, eu queria saber aqui do Marcelo. O Marcelo falou que já retomou aí as atividades presenciais aí no escritório, com alguns cuidados, né? O Hélio falou de medição de temperatura. É uma coisa, é um cuidado que vocês têm também? Tem treinamento? Tem algum tratamento específico para as pessoas? A atividade de vocês, eu imagino que tenha muito trabalho presencial, mas é muito no telefone. Talvez seja menos, as pessoas tenham menos resistência a trabalhar em home office do que algumas pessoas, algumas atividades. O Hélio fala assim, o empresário, com certeza que se não se adaptou, ele já está fora do mercado. Mas não se tratando do empresário, se tratando do funcionário, né, algumas pessoas que às vezes têm mais dificuldade de se adaptar ou quer correr menos risco, talvez. Será que tem uma fatia aí de funcionários que tem uma reação não muito boa ao home office, não consegue se adaptar bem à tecnologia, e que aí nesse momento aí de mudança de problemas econômicos, de mudança econômica, será que essas pessoas correm muito mais riscos? Primeiro assim, a gente voltou, como diz o Robert mencionou lá um pouquinho atrás, a gente voltou já 20% da companhia, né, seguindo os critérios de que todo o pessoal de risco não volta, não tem nenhuma programação de retorno, né? Exemplo disso aí é o próprio Robert, né? A gente voltou 20%. Antes de voltar, todo um comitê de preparação de retorno, né? Então, hoje a gente tem toda a linha de medição de temperatura, a gente tem todos os tapetes de sanitização, a limpeza do escritório sanitizada todo sábado por uma empresa especializada de limpeza, máscara, álcool em gel em toda a companhia, tentando criar controles de entrada e saída para criar fluxo mais fácil. Não exigimos, mas contribuímos com os edifícios onde a gente está, no sentido de que subam 2 ou 3, dependendo do espaço, por elevador. Na maioria, biometria, aqui no prédio do centro é biometria, então hoje não, foi feito um QR Code para você não ter acesso, de ter que colocar lá o dedo onde todo mundo também poderia tá colocando, então você usa um QR Code para também dar essa segurança para o colaborador. E o que a gente tem que disciplinado é exatamente o distanciamento, né, entre as pessoas, de pelo menos 2 metros. E uma coisa que, com o maior cuidado, todo mundo fala assim, mas vocês estão em 20%. 20% às vezes as pessoas não, né, têm aquela percepção que não pode usar máscara. Não, aqui a gente monitora o outro exatamente pela utilização. Né? Pô, mas eu vou falar com alguém, estou falando com vocês dentro de uma sala, estou sem agora, mas saindo aqui com certeza eu vou colocar, quando eu estiver em grupo, em todo momento a gente está. O que tira a gente tira para almoçar, sem isolamento, sem muita gente junto, isolado mesmo, busca a comida através do restaurante, através de um aplicativo, chega aqui para a gente poder fazer a alimentação e tomar todo cuidado nesse sentido desse retorno. Isso está sendo feito aqui em todas as unidades, seguem o mesmo padrão da companhia. Quando a gente fala em home office, no sentido de adaptação das pessoas, Viviana, eu acho que tem duas coisas que eu acho que a gente tem sempre que olhar. Primeiro, eu acho que adaptar, como eu falei lá atrás, eu acho que a gente é totalmente adaptável, né? Eu acho que às vezes a gente pode não ter 100%, às vezes são recursos. Então, a gente está vendo hoje no momento da linha de educação, né? Quem não tem acesso à internet automaticamente está sofrendo para poder assistir às aulas aí que o governo tem preparado. A mesma coisa a gente também tem, né? Dependendo de onde você mora, qual o seu nível, a sua internet, né? A localidade que você está, a sua internet não é tão boa. E a gente usa uma VPN para acessar o banco de dados da companhia. A velocidade disso dificulta. Então, acho que não é a questão, às vezes, que eu falo muito para o meu time, né? Eu sempre falo assim, você tem que ter... Hoje nós temos 2 obrigações. A primeira obrigação é, de fato, a gente entregar e proporcionar o que a empresa tem feito por nós em todo esse período de pandemia. Fazer a melhor entrega, porque em todo momento a empresa, em nenhum momento, deixou a gente, né? Você viu, nós entramos no Não Demita por 90 dias, a empresa está super engajada com o colaborador. Então, a gente tem esse compromisso de fazer as entregas que a companhia proporciona. E a leitura de fazer como que o nosso colaborador está naquele momento, porque no final das contas ele está isolado, né? Então a gente está aqui numa vídeo, o bate-papo com ele também tem que ser vídeo a vídeo,
Então, quando o vídeo está fechado, pô, abre aí, deixa eu ver, porque a gente consegue perceber no olho, né, como é que ele está se portando, como é que ele está se apresentando, né? Óbvio, talvez você não possa estar de uma calça, uma camisa, mas você pode estar com uma camiseta, né? Você pode estar mais à vontade porque você está em home. Então, a gente tem que ter um pouco desse cuidado de como fazer a leitura desse colaborador. E, em contrapartida, também falar com ele. Eu acho que o pacote de telefonia, que no passado era um pouco esquecido porque a gente usava o WhatsApp, e-mail e o WhatsApp e o áudio, né? Ele voltou a ser usado. A gente hoje tenta ligar para algumas pessoas para poder ouvir a voz, quando a gente não tem um acesso não só no visual. Então, a gente também passou a usar isso, então eu falo muito para eles. Falem com as pessoas, enxerguem e ouçam as pessoas, porque no tom de voz você consegue perceber qual é o nível que ele está psicologicamente, né, nesse processo. Mas tem um lado, o outro lado, que é o que a gente tem que pensar à frente, né? Se a gente for manter em algum momento o home office, como que a gente está preparado, está se preparando para poder auxiliar? Então, um exemplo, uma cadeira, um espaço, o colaborador dentro onde ele está, né? Porque quando a gente saiu no dia 18, a gente saiu porque tinha que sair, não tínhamos opção. Então, a gente sentou, na maioria das vezes, provavelmente na mesa de jantar, se eu não tinha um home office, não um escritório em casa, sentei na mesa de jantar, coloquei meu computador e comecei a trabalhar. Só que passaram-se 4 meses. 4 meses eu estou numa mesma cadeira, na mesma mesa. Isso daqui a pouco você tem um problema de laboral, né? Você tem coluna, você tem espaço, luminosidade, ruído, né? Você tem um monte de coisas e, além disso, se tem filho, o filho está lá do lado, que você tem que dar atenção, né? Você tem que parar o seu momento para almoçar. Então, acho que a gente também começa a ter que enxergar que, às vezes, a dificuldade de adaptação, né, de não performance, talvez não está na pegada do cara, porque o cara não se adaptou ao home office. Não se adaptou porque ele não tem o recurso necessário para poder ter aquela adaptação, conseguir se adaptar. Então, se a gente amanhã falar vamos para o home office, a gente tem um outro passo, que é como preparar a equipe para estar ligada, né, em todos os conceitos de segurança, né, de conforto, de cuidado, de internet, para poder também ter aquela performance que ele tinha no escritório. Se você falar assim, de 100% no momento, nos 10 primeiros dias, cara, era tudo novidade. Eu acho que a gente demorou uns 5, 6 dias, eu particularmente, uns 5 dias para poder me adaptar dentro de casa, né? Para achar o lugar certo, como que eu ia trabalhar, né? Onde que eu colocava meu mousepad, minha segunda tela, porque nós estamos da linha de conforto para um outro momento. Na terceira semana, eu já mudava a mesa, com a maior naturalidade, mudava meu escritório. Eu estava com fundo no dia, no outro dia eu estava com outro, na outra semana, 15 dias depois, estava com outro fundo. Então, você vai adaptando isso. Mas, nem todo mundo tem o mesmo rendimento. E esse rendimento tem vários fatores, que eu acho que esse é o grande diferencial de quando a gente fala, e eu acho que o Hélio foi feliz, assim, o empresário também tem que enxergar um pouco disso. Tem que olhar essa necessidade, saber se de fato o colaborador dele está preparado para o home office. Não basta só a gente querer. E vem um outro ponto. As novas mudanças, talvez isso, né? Vou falar, vou me dar o louco aqui de deduzir, mas com certeza as novas contratações, isso vai ser uma das linhas do tema de avaliação. Como você se adaptaria no home office? Como é o seu papel? Qual é o seu espaço? O que você tem? Talvez isso seja uma das perguntas hoje num critério de avaliação numa contratação nova. Sem dúvida. Eu acho que esse é um pouco do conceito de como estávamos, fomos, por uma necessidade, adaptação, somos, rendimento, talvez porque falta de recurso, e futuro. Aí eu acho que o futuro a gente tem que se preparar, né? Quando você fala assim, a Alper está pensando em home office, não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que nosso RH, junto com esse time que criou todo esse comitê para poder fazer a avaliação do isolamento social, está pensando nisso. Mas, com certeza, também estão pensando no benefício do nosso colaborador junto à casa dele, para ele poder entregar o melhor, da melhor forma e que, de fato, seja o que dá para a companhia traga resultado no sentido de, né, o Hélio falou aí, tem uma moça que mora na Itália. Cara, é natural isso, né? Em algum momento vai virar natural. Eu falo que talvez para a gente a nova adaptação, 2 semanas atrás, quando a gente voltou, eu estranhei ter que sair de casa, ter que vir para cá, abrir o escritório, acender. Foi meio estranho, confesso. Já estamos normal? Passou 15 dias, já está tudo normal.
né? O único cuidado agora é a adaptação com máscara, todo esse cuidado com a higiene pessoal, com a higienização, para de fato não ter nenhuma, né, aglomeração. E disciplina, porque eu acho que a gente às vezes é muito crente de que não aconteça. E a gente vai afrouxando isso. Se a gente não tiver disciplina e cobrar da gente, né? Não estou dizendo que você tem que parar na rua porque um cara está sem máscara e vai dividir, vai entrar em discussão com ele. Não faça isso. Cara, talvez atravesse a rua, mas não entra nessa dividida porque você não sabe o porquê, quem é, de que forma. Então, toma alguns cuidados nesse sentido. Mas se disciplina. Então, pô, põe a sua máscara, faz o seu papel. Porque se todo mundo pensar dessa mesma forma, com certeza a gente vai ter um retorno muito mais rápido com todo esse movimento que a gente tem passado aí. Legal, Marcelo, nós já estamos aqui partindo para o final, então eu queria fazer uma pergunta assim, mais de olhar para o futuro. Para o Robert, tem uma pergunta aqui do Odair Costa. Vocês trabalham no cenário de uma segunda onda de contaminação? Já foi discussão, né? Já foi ponto a ser observado. Se estamos trabalhando hoje, não. A gente sabe que, porventura, se acontecer, temos que voltar atrás e dar continuidade ao processo que estávamos há 3 semanas atrás. Hoje não temos nenhum plano para a segunda onda. Mas desculpa, Robert, até colocando, Vivi, para você ter uma ideia, nós voltamos há 14 dias, estamos na 3ª semana. Na 6ª semana passada, a gente aplicou o teste em todos os 20% dos colaboradores que voltaram de sorologia. Então, a gente está cuidando de fato para que a gente também não tenha a segunda onda. Eu acho que esse é um fator importante. A gente aplicou em todos os nossos colaboradores do que retornaram. Os que voltaram. Os que são grupo de risco não ganharam, tá vendo? Não, quem não voltou não precisou aplicar teste porque já está isolado. Né? Já tem um certo... Tá certo. A gente está mais tranquilo. Tá certo. Hélio, então eu queria voltar de novo aí para o futuro das empresas que trabalham na área de MND, mas só para comentar, dessa colaboradora aí que trabalha na Itália, na ESABESP, no projeto do Museu Água, nós fizemos uma concorrência para uma empresa de curadoria, né, de trabalhar com a gente. E aí nós marcamos uma reunião, e aí via Zoom, e aí ela falou assim, então, eu moro aqui na França, como vocês estão vendo agora, nesse momento de pandemia, eu não preciso ir aí para a gente trabalhar junto. Então, nós temos uma parceira lá da França, com reunião por Zoom, via Zoom. E essas empresas que trabalham com MND, qual que é o futuro? O que se espera aí para o futuro? O Felipe que perguntou, né? Então, meu caro Felipe, o futuro seu, meu e de todo o mercado do MND é muito promissor. Tá? Normalmente eu respondo essa pergunta fazendo um histórico de como começou o MND e que estágio que ele está. Aí a gente dá para entender bem, né, o porquê que eu sou bastante otimista com relação a isso. Né? O MND, Viviana, ele começou na década de 70 para vencer obstáculos. Então, você tinha que transpor, por exemplo, uma montanha, né, para fazer uma rodovia, uma ferrovia, ou mesmo passar uma tubulação, né? Não tinha jeito de você rasgar aquela montanha. Então, se desenvolveu tecnologias tipo microtúnel, né, como o tatuzinho que a gente conhece, para perfurar essas montanhas, essas rochas, né, para que pudesse fazer a infraestrutura necessária. Da mesma maneira, rios, rodovias, edificações, né, chão de fábrica, por exemplo, comum, você tem que fazer uma recuperação de uma tubulação embaixo de uma prensa de não sei quantas toneladas, como é que faz? Você não pode tirar a prensa e rasgar o pavimento para trocar a tubulação. Se utiliza, então, o MND. Então, foi assim que começou. Tá? O mercado MND ele começou exatamente com essas demandas. Depois, se percebeu que você conseguiria também reduzir custos de recomposição de pavimentos. Né? Ao invés de você rasgar toda a rua, na hora que você faz uma pequena intervenção, né, você está economizando nos custos de recomposição de pavimento,
da mesma maneira, a escavação, né? Quando você fala escavação, não é só a escavação da vala, você tem toda a escavação, você tem toda o rebaixamento do lençol freático, você tem toda a drenagem e você tem todo o escoramento. Então, se percebeu que podia se reduzir custo com o MND. Essa foi a segunda etapa. Tá? A terceira, que é uma vantagem intrínseca, tá? Principalmente voltada para grandes centros, se percebeu que o MND, como ele utiliza, né, equipamentos mais compactos, né, com menos equipamentos pesados, né, tipo retroescavadeira, tipo caminhão basculante, tá? Você produzia menos ruído, por exemplo, tá? Você tem menos sujeira, pó e lama quando chove, esse pó vira lama, né? Bloqueios de rua, você está trabalhando com menos equipamentos mais compactos, você faz uma intervenção parcial na rua, então você não bloqueia a rua totalmente, certo? E também fechamento de comércio, né? Você imagina você fazer uma obra numa calçada, né? Quer dizer, você impede que a população, que o cliente entre dentro do comércio, né? E aí você está prejudicando o comércio local, né? Então, essas são as vantagens intrínsecas, tá? Não é questão de custo direto para a obra, mas são transtornos que o MND evita, né? O quarto nível aconteceu com o aquecimento global, né? Decorrente da queima do combustível fóssil, né? Tem até software que calcula quanto que uma obra de MND gasta, tá? Produz com os equipamentos, em termos de monóxido de carbono, tá? Comparado com uma obra que utiliza equipamento pesado em vala de céu aberto. Tá? Então, a diferença é brutal. Tem software que calcula isso hoje em dia. Tá certo? Então, percebeu-se que também o MND contribui para diminuir o transtorno na destruição da camada de ozônio. E essa camada de aquecimento global, a gente sabe o que está acontecendo, né? Você produz secas fortes em lugares como África, Austrália, Califórnia, né? E inundações em lugares como o Brasil. Nós aqui sofremos, devido ao aquecimento do Oceano Pacífico, na região do Peru, né? Dois fenômenos, o El Niño e La Niña. Tá? São eles que produzem essas chuvas que causam esse transtorno aqui no Brasil. Então, tudo isso, o MND ele veio nesse sentido, de contribuir com a questão ambiental também, tá certo? E, por último, agora, com referência à pandemia, tá? Como eu já citei isso, vou repetir, ele diminui o agrupamento de trabalhadores no campo. Então, por consequência, ele diminui a chance, o risco de proliferação da doença. Tá certo? Então, respondendo, meu caro Felipe, o MND é o famoso bombril. Tá? Ele vai se adaptando conforme as necessidades do mercado. Que legal. Muito obrigada. Nós temos diversas outras perguntas, mas vamos passar agora para os recados finais. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês. A conversa foi muito boa, passou muito rápido. Queria lembrar a todos aqui que esse vídeo está sendo gravado e vai estar em breve no nosso site para quem quiser compartilhar ou assistir novamente. O próximo webinar será semana que vem, 10 de julho, e as informações estão nos nossos sites e redes sociais. Se você se inscreveu para esse webinar, você também vai receber por e-mail o convite. No nosso site, você também encontra todas as informações sobre cursos, momentos de tecnologia e os preparativos para o 31º Encontro Técnico, que também terá em nossas redes sociais e seguem os comunicados por e-mail marketing. Se você quiser receber algum desses e-mails, ou todos os e-mails, né? Basta se cadastrar no site www.aesabesp.org.br. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau.